Olá, meu nome é Leonardo, curso 7º semestre da Universidade Católica de Brasília e apresentarei o trabalho Complicações da disfunção temporomandibular em atletas de alta performance. O objetivo desse trabalho é discutir a análise das possíveis elementos que podem aumentar a disfunção temporomandibular em atletas, bem como a incidência desses problemas em áreas esportivas. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa. A busca por artigos foi realizada nas bases do PubMed, Cielo e Bireme, referente aos últimos 7 anos, e as palavras-chave foram: síndrome da disfunção da articulação temporomandibular, dor facial, articulação temporomandibular e esportes. Foram selecionados 27 artigos que descrevem sinais e sintomas da DTM, assim como seus principais manejos. Foram excluídos por título e/ou resumo trabalhos que abordam DTM e bruxismo de forma genérica. Ao todo, foram 12 artigos utilizados nesse trabalho. A disfunção temporomandibular, DTM, pode ser definida como um grupo de distúrbios que envolve os músculos da mastigação e a articulação temporomandibular. Atualmente, 40 a 75% da população apresenta algum sinal dessa disfunção, o que pode comprometer atividades realizadas no dia a dia do paciente. Os sintomas são dor na TM, dor na cabeça, dor na face, dificuldade para abrir a boca, má oclusão repentina. Os principais sinais são sensibilidade muscular à palpação, restrição do movimento mandibular, ruídos articulares e desregularidades das trajetórias mandibulares. A sua etiologia, na concepção atual, abrange o conceito biopsicossocial. Isso quer dizer que a DTM tem etiologia complexa e multifatorial. Dessa etiologia da DTM, possui alguns fatores que podem resultar. São elas: fatores predispotentes, que são fatores que podem aumentar a chance da pessoa ter DTM, como a má formação óssea; fatores iniciantes, que iniciam a desordem, e são os casos de hábitos parafuncionais como bruxismo, por exemplo; fatores traumáticos, que diz respeito a acidentes de carro ou acidentes em esportes. Podemos citar também fatores perpetuantes, que diz respeito ao prognóstico da TTM, ou seja, relacionado à ansiedade e estresse. Mas como diagnosticar? Com uma cuidadosa anamnese, exame físico, que é a palpação e repouso da face, ressonância magnética e tomografia computadorizada. DTM pode ser de 3 tipos: desordem muscular, desordem articulatória ou cefaleia. Diante disso, é certo afirmar que os atletas fazem parte do grupo que tem mais fatores de risco. Isso se dá porque, com a prática esportiva, os atletas estão sujeitos às lesões tanto traumáticas quanto não traumáticas, que podem estar relacionadas à disfunção temporomandibular. Essas lesões incluem macrotraumas, maior tolerância à dor em comparado aos indivíduos normalmente ativos, estresse psicológico, hábitos parafuncionais como o bruxismo, sobrecarga muscular e articular devido aos treinos intensos, alterações hormonais e fatores genéticos. Esse artigo traz estudos que demonstram que, dependendo da posição da ATM, pela aplicação dos movimentos mandibulares, como apertar dos dentes, pode forçar os músculos e assim hiperativá-los, e dessa forma pode lesionar a musculatura, assim como os músculos digástricos, esternocleidomastoideo e o trapézio. A explicação para isso se dá pelo fato de ser uma reação em cadeia. A utilização exacerbada de músculo pode alterar a atividade muscular. Não necessariamente uma excitação ou inibição, mas uma reorganização, para que de forma que as outras unidades motoras possam ser recrutadas para que a contração ocorra. De acordo com o modelo de alteração da dor, a atividade muscular alterada é para promover a proteção de estruturas que poderiam ser injuriadas. A DTM pode trazer alimentação física mandibular e piora a qualidade de vida, e essa condição pode dificultar a rotina de um atleta de alto rendimento. Claro que essa informação vai depender do esporte e a frequência que o atleta executa. Quanto mais intenso for o treino e se não tiver o manejo correto, essa lesão pode piorar com o tempo, se tornando uma lesão crônica. Os sinais e sintomas mais prevalentes de DTM em atletas são as dores musculares à palpação, 66,8%, e apertar ou ranger dos dentes, 50%. Neste quadro, observamos dados científicos feitos em diversos lugares do mundo, com algumas modalidades esportivas. Sobre o basquete, foram observadas 2.615 lesões. As mais comuns foram lacerações e contusões de tecidos moles, 84,4%, lesões da articulação temporomandibular e rigidez nos músculos mastigatórios, 13,4%, e lesões dentárias, 2,2%. Já no boxe, por se tratar de um esporte mais intenso de contato direto, os atletas podem lesionar tanto a mandíbula quanto lesionar os músculos orofaciais, devido a golpes recebidos em um combate. E no estudo feito por Silva foi destacado grupos de boxeadores que usaram e que não usaram o protetor bucal. Desde que usaram, 20 desenvolveram a DTM e 18 não desenvolveram, 52,6% e 47,4% respectivamente. Vale ressaltar também que os atletas estão expostos a colidir com haste metálica no local do esporte, quedas e colisões entre esportistas. Já no boxe, por se tratar de um esporte de contato mais intenso, o atleta está sujeito a lesionar a mandíbula, assim como traumas nos músculos da mastigação, devido a golpes recebidos em combate. No estudo feito por Lima, foi encontrado um nível de testosterona maior em atletas de alto rendimento do que atletas de baixo rendimento. Este aumento da testosterona esteve acompanhado ao aumento da densidade óssea mineral, e esses dados são corroborados pelos estudos de Alexander Silva, que demonstram que a testosterona pode atenuar e o estrogênio exacerbar os danos da ATM. Dessa forma, acredita-se que também pode ser uma das teorias que explicam a maior prevalência de DTM em mulheres atletas do que homens. A prática de exercícios
efeitos têm sido associados a vários distúrbios do ciclo menstrual, incluindo o retardo puberal, que é o retardo de crescimento, e a fase lútea, a última fase do ciclo menstrual, onde a taxa de estrogênio é bem alta. O treinamento físico intenso pode alterar a liberação de gonadotropina, o hormônio produzido durante o período fértil, e com isso, alterando o ciclo menstrual. Para se ter uma ideia, as jogadoras de basquete tiveram uma taxa relatada de lesões orais de 7,5%, 13 a 15% mais do que jogadores de basquete masculino. Assim como nesse estudo, em todos os artigos encontrados foi destacada a importância de um atendimento multidisciplinar, assim como os dentistas, nutricionistas, personagens trainers, psicólogos e médicos são de suma importância para um manejo eficaz. Na odontologia, o uso do protetor bucal é um dos manejos mais conservadores e mais habitualmente utilizados para dor de TTM e ou bruxismo. Existem 3 tipos de protetor bucal: intraoral, que repousa dentro da arcada dentária, e extraoral, que é uma gaiola de arame presa à cabeça ou capacete, ou combinado, os dois juntos. Os protetores bucais têm normalmente 3 a 4 mm, mas podemos chegar até 6. Os customizados são os ideais, pois se adaptam melhor à arcada dentária e têm maior retenção, posicionando adequadamente o côndilo na fossa. Além disso, os protetores bucais têm efeito ergogênico, ou seja, melhora o desempenho físico, e também o controle da mordida, aumentando a capacidade do ombro de produzir movimentos com maior pico de torque, distribuindo a força de impacto. É como se fosse um triângulo formado pela cabeça e pelos ombros. A cabeça é a região pilar e os ombros regiões secundárias. É necessário que a força e o torque se concentrem no pilar para não sobrecarregar peso e o torque e outras regiões que não foram feitas para suportar essa força. Há evidências moderadas que falam que a acupuntura pode ser intervenções eficazes e bem toleradas para proporcionar alívio da dor de curto prazo em pacientes de TTM. Ela pode aumentar o fluxo sanguíneo para os músculos tensos e interromper o mecanismo de sensibilização periférica e central, através da teoria de controle de Porta, que fala sobre informações sensoriais que chegam até o córtex cerebral e que são selecionadas ao nível medular. E também pode induzir a liberação de neurotransmissores, como adrenalina e serotonina. E os locais adequados para colocar a agulha de acupuntura são ID19, E6 e E7. A pesquisa revela que é crucial analisar os casos dos atletas, principalmente aqueles que praticam esporte de contato, devido ao risco de desenvolver a DTM. É preciso continuar pesquisando e coletando mais evidências científicas para avançar nesse campo. Compreender o componente miofacial da TTM pode facilitar o diagnóstico e o manejo correto para multidisciplinar e eficaz. Essas são as minhas referências e muito obrigado.